Peguem 6. De 2 a 10 jogadores, aproximadamente 45 minutos. Componentes: 132 cartas, 104 cartas numeradas, de 1 a 104, e 28 cartas especiais, 4 de cada. Bloquear, movimentar, inserir, substituir. Negativo igual positivo. Quinta fileira e pega em 7. Um bloco de pontuação. Você só precisará das cartas especiais na variante de aniversário. Deixe-as na caixa quando jogar o jogo básico. Regras básicas. Objetivo do jogo. Seu objetivo é evitar pegar cartas. Cada carta que você pega lhe rende um ponto negativo para cada cabeça de boi impressa sobre a carta. O jogador com menos pontos após algumas rodadas é o vencedor. Preparação. Embaralhe todas as cartas e distribua 10 para cada jogador. Um dos jogadores pega o bloco de pontuação e uma caneta ou um lápis para marcar os pontos. Crie 4 fileiras. Pegue as cartas restantes e coloque 4 delas no centro da mesa, viradas para cima, como ilustrado à direita. Cada uma destas cartas marca o início de uma fileira, que pode receber no máximo 5 cartas, incluindo esta primeira. Deixe as outras cartas de fora. Você não precisará delas até a próxima rodada. Como jogar? 1. Jogando as cartas. Cada jogador escolhe uma carta de sua mão e coloca virada para baixo sobre a mesa. Quando todos tiverem escolhido, os jogadores revelam as cartas ao mesmo tempo. Quem tiver jogado a carta de menor valor começa posicionando aquela carta em uma das 4 fileiras. As cartas sempre são posicionadas ao final, à direita de uma fileira. Em seguida, o jogador com a segunda menor carta posiciona-a, e assim por diante, até que a carta jogada de maior valor tenha sido posicionada em uma fileira. Os jogadores repetem esse processo outras 9 vezes, até que todos tenham jogado suas 10 cartas. Onde as cartas devem ser posicionadas? Cada carta jogada só pode entrar em uma fileira específica, seguindo estas regras. Regra 1. Ordem crescente. A nova carta deve manter a ordem crescente de valor na fileira. Regra 2. Menor diferença. A carta é sempre posicionada na fileira onde a diferença entre a última carta à direita e a nova carta for a menor. Exemplo: as 4 fileiras têm cartas iniciais com os valores 12, 37, 43 e 58, como mostrado na figura 1. As primeiras cartas escolhidas pelos jogadores foram 14, 15, 44 e 61. A 14 é a menor carta, então ela é a primeira a ser posicionada numa fileira. Conforme a regra 1, ela só pode entrar na primeira fileira, ao lado da 12. O mesmo vale para a 15. A 44 poderia entrar na primeira, segunda ou terceira fileiras, conforme a regra 1. Mas a regra 2 determina que ela deve entrar na fileira 3. A 61 deve entrar na fileira 4, conforme a regra 2. 2. Pegando uma fileira.
Enquanto for possível incluir uma carta numa fileira existente, o jogo segue normalmente. Porém, o que acontece se a fileira onde a carta do jogador se encaixa está completa ou a carta do jogador não servir em nenhuma fileira? Nestes casos, ele deve pegar todas as cartas da fileira. Regra 3. Fileira completa. Uma fileira com 5 cartas está completa. Se o jogador incluir a sexta carta em uma fileira completa, ele deverá pegar todas as 5 cartas daquela fileira. A carta jogada torna-se a nova primeira carta daquela fileira. Exemplo: os jogadores escolheram como as segundas cartas 21, 26, 30 e 36. A 21 e a 26 entram na primeira fileira, completando-a. A carta 30 terá que ser posicionada na primeira fileira também, seguindo as regras 1 e 2. Como a fileira já está completa, o jogador terá que pegar as 5 cartas da fileira. A carta 30 torna-se a primeira carta da fileira, acompanhada pela 36. Regra 4. Carta baixa. Se a carta escolhida tiver um valor muito baixo para servir em alguma fileira, o jogador deve pegar todas as cartas de uma fileira à sua escolha. Aquela carta torna-se a nova primeira carta daquela fileira. Exemplo: como terceiras cartas, os jogadores escolheram 3, 9, 68 e 83. A carta 3, baixa, não caberá em nenhuma fileira, então o jogador deverá escolher uma fileira para pegar. Ele escolhe a segunda fileira e pega a carta 37. A 3 torna-se a nova primeira carta da segunda fileira. O jogador que jogou a 9 teve sorte, pois agora ele poderá posicionar a 9 ao lado da 3. A 68 e a 83 entram na quarta fileira nesta ordem. Dica: se uma carta baixa forçá-lo a pegar uma fileira, em geral, será mais vantajoso pegar a fileira com menor quantidade somada de cabeças de boi, presentes nas cartas daquela fileira. Cabeças de boi são iguais a pontos negativos. Cada carta tem, pelo menos, uma cabeça de boi impressa entre os números em cima e embaixo. Cada cabeça de boi vale um ponto negativo. Todas as cartas com números terminados em 5, 5, 15, 25, etc., têm duas cabeças de boi. Múltiplos de 10, 10, 20, 30, etc., têm três cabeças de boi. Dígitos repetidos, 11, 22, 33, etc., têm 5 cabeças de boi. O número 55 tem dígitos repetidos e é um número terminando em 5. Então, ele tem 7 cabeças de boi. A pilha de bois. Toda vez que um jogador precisar pegar uma fileira, ele coloca aquelas cartas à sua frente em uma pilha de bois virada para baixo. Importante: cartas pegas das fileiras nunca voltam para a mão do jogador. O final de uma rodada. A rodada termina quando os jogadores tiverem jogado todas as cartas de suas mãos. Eles pegam suas pilhas de bois e contam as cabeças de boi, pontos negativos nas cartas. Quem tiver o bloco de pontuação anota quantos pontos negativos cada jogador recebeu,
e a próxima rodada já pode começar. Dicas e recomendações. Aqui vão duas maneiras comuns de atirar no próprio pé ou de preparar armadilhas para os outros. Exemplo 1. Você escolhe a 45 porque você acha que poderá posicioná-la ao lado da 41 na terceira fileira. Contudo, há um problema. Em vez disso, você terá que posicioná-la na quarta fileira, próxima ao 42, porque a diferença é menor. E como a 42 é a última carta numa fileira completa, você terá que pegar a quarta fileira inteira. O final da partida. O jogo prossegue rodada após rodada até que um dos jogadores tenha alcançado no mínimo 66 pontos negativos. O jogador com menos pontos negativos é o vencedor. Se houver um empate, os jogadores dividem a vitória. Os jogadores podem escolher uma quantidade alvo de pontos diferente ou acordarem uma quantidade fixa de rodadas, se assim desejarem. Exemplo 2. Você escolhe a 62 e acha que foi uma grande jogada, porque você será capaz de posicioná-la na primeira fileira. Contudo, não acontece desta forma, porque outro jogador escolhe a 29 e pega a primeira fileira. Regra 4, carta baixa. Agora, você terá que posicionar sua carta na quarta fileira e terá que pegá-la inteira.